Olá, pessoal! Estamos novamente aqui dando continuidade agora à segunda audioaula acerca de peculiaridades sobre o credenciamento. Nós já vimos na aula anterior que o credenciamento é um desmembramento da inexigibilidade de licitações. Portanto, é uma forma atípica de contratação, porque ele envolve um misto de licitação com inexigibilidade. Então, existem atos formais da licitação que se misturam com atos de uma inexigibilidade. Vimos também que o credenciamento é uma forma de contratação que deve ser devidamente motivada, os processos corretamente formalizados, seguindo os princípios constitucionais, os princípios que regem as licitações, porque, inobstante seja uma forma de se contratar todos aqueles que tiverem interesse e condições de atender aos pressupostos e requisitos do edital, onde deverão estar ali contidas todas as normas, todo o regramento da contratação, ele é uma peculiaridade atípica, uma forma de contratação diferenciada. Os cuidados devem ser redobrados, porque a regra é a licitação. Então, a regra é contratar por licitação. Se eu tenho, obviamente, condições de construir ali uma contratação por credenciamento, eu farei porque eu tenho a possibilidade de contratar simultaneamente todos aqueles interessados. E eu vou ter que determinar uma forma de distribuição dessa demanda isonômica, igualitária. Eu vou ter que distribuir a demanda por rodízio, eu não vou poder favorecer nenhuma empresa ou pessoa física que estiver ali realizando o objeto. Eu vou ter que conseguir de uma forma igualitária atender a todos, inclusive aqueles novos credenciados. Os novos credenciados que se habilitarem, que estiverem ali conseguindo, então, atender aquele objeto, né? Como eu tenho a possibilidade de descredenciamento, eu tenho a possibilidade de credenciamento a qualquer momento, pela mesma forma, atendendo os mesmos critérios. E esses profissionais todos entrarão ali na distribuição da demanda. Por isso, a distribuição da demanda requer uma atenção e um cuidado especial. Não é uma coisa sem regra, não é um ato sem um normativo. Precisa estar bem definido a partir da fase interna dessa contratação, dos estudos técnicos preliminares ali, que conseguiram constatar qual a melhor alternativa, não só para contratar aquele objeto, culminando nessa forma de credenciamento, como também, principalmente, a maneira como essa demanda será distribuída. Então, eu tenho uma demanda que pode ser atendida por todos em igualdade e eu preciso estabelecer os critérios de distribuição dessa demanda e eu farei com base ali no meu edital. Vou construir as regras a partir dos estudos técnicos preliminares, da análise de riscos, criando ali condições para que a administração possa acompanhar a correta execução desses objetos, construindo regras para que os meus fiscais de contrato possam vir a fiscalizar efetivamente, os órgãos de controle externo e interno, Ministério Público, possam conhecer as regras da distribuição dessa demanda que precisa ser clara. Portanto, o foco do credenciamento, após a sua elaboração, certamente será a forma como ele será executado. Então, eu preciso estabelecer essas regras, porque se o meu dever é licitar e eu o fiz
e eu contratei aquele determinado objeto através de uma inexigibilidade, porque com fulcro no artigo 25, caput, eu evidenciei que aquela demanda pode ser atendida por todos quantos atenderem os requisitos e pressupostos exigidos. Então, eu vou fundamentar o meu credenciamento da melhor forma possível, construindo de maneira segura, objetiva e clara a partir da fase interna dessa contratação. E aí a gente vê que lá no estado da Bahia, em 2005, nasceram algumas regras para o credenciamento, através da Lei 9.433, 2005. Depois nós fomos para o Paraná. Eu gosto de me pautar na legislação do Paraná, uma das pioneiras que se ateve a esse tema, que ousou tratar desse tema, abordá-lo, porque o enfrentamento do tema credenciamento ainda é de difícil concepção, porque muitos fogem desse enfrentamento, dada as dificuldades de operacionalização, por essa forma que eu entendo democrática, justa, coerente, se devidamente construído de acordo com os normativos, de acordo com os princípios constitucionais, os princípios regentes da licitação, através de um processo administrativo devidamente formalizado, fundamentado, com todas as justificativas e os atos processuais materializados nos autos, tá? A partir de um estudo técnico muito bem elaborado, uma fase preliminar da contratação, onde todos os problemas acerca daquele objeto foram abordados, onde a forma como vai ser executado, fiscalizado aquele objeto foram ali abordados, a partir da construção de um TR adequado, aonde o nosso objeto vai estar explícito, objetivamente definido ali no termo de referência, que vai viabilizar a construção de um edital por uma equipe de especialistas naquele objeto. Então, eu venho construindo essa metodologia de forma didática e segura para chegar à contratação através do credenciamento. E a legislação do Paraná foi uma das pioneiras a abordar esse tema. Então, ela serviu de subsídio para a construção de outras legislações que vieram depois, como o estado de Goiás, por exemplo, que através da legislação 17.928 de 2012, ela sacramenta a possibilidade ali, desde aquela época que já havia, quando o credenciamento já havia evoluído significativamente, né? Porque a primeira tratativa que a gente viu aqui lá de 2005, então em 2012 já havia evoluído, nós tivemos ali a normatização pelo estado de Goiás, e nessa legislação foi abordado ali inicialmente a possibilidade, inclusive, de se credenciar também bens, tá? Depois nós tivemos uma orientação consultiva da Procuradoria-Geral da União em 2014, né? Essa consultiva 3/2014, e aí nós viemos evoluindo nessa normatização acerca do credenciamento, que não tem sido fácil, algumas celeumas estabelecidas. O Instituto, como eu disse no nosso encontro anterior, de utilização nova, né? Não é um instituto novo, mas de aplicação nova, mais atual, tá? Nós tivemos ali em 2017 a instrução 5, que veio tratar do credenciamento exclusivamente para a prestação de serviços. Nós temos uma doutrina majoritária que trata do credenciamento para a prestação de serviços. Inclusive, o nosso estado do Mato Grosso do Sul regulamentou o credenciamento exclusivamente para a prestação de serviços. Nós temos aí o projeto 6814/2017, que intenta a alteração, né, ali da 866, e nós
nessa legislação aí do PL, temos a abordagem do credenciamento também para bens, não só para serviço. Então, estabelece-se uma celeuma. Alguns doutrinadores mais modernos, iniciando aí um estudo aprofundado acerca do credenciamento em torno de bens e serviços, né? Serviços já é usual, começa a ser usual, mas em torno de bens ainda existe essa polêmica que eu preciso passar para vocês, porque inobstante o entendimento A ou B, ou até a posição que eu comungo, que na evolução desse objeto, de forma motivada, nós chegaremos à possibilidade de contratação de alguns bens, e isso não implica numa burla licitação, é porque com a evolução da utilização do instrumento, contrariamente, nós passamos a descobrir que é uma forma que, se aplicada adequadamente, vai viabilizar um controle significativo e não vai burlar a licitação, porque ele, nessa forma de contratação, serão aplicados os princípios da licitação e todos os cuidados necessários na aplicação do objeto. Então, na execução do objeto. Então, nós temos que nos ater a determinados pontos que ainda são críticos dentro desse tema credenciamento, para evoluirmos conforme a prática nos direcionar, porquanto a prática será a construção verdadeira do que se efetivamente terá de validade, será avalizado nesse tema no decorrer aí dos próximos anos, né? Quando a gente começa a se utilizar e vai ter esse tema já tratado, devidamente abordado na legislação de contratações públicas, que é a nossa lei maior a ser reestruturada, remodelada, a 8666, tá? Então, acerca da distribuição da demanda no credenciamento é uma temática de significativa importância, porque a distribuição da demanda precisa ser igualitária, precisa ter critérios definidos desde a fase do planejamento dessa contratação, precisa ter o acompanhamento ali do fiscal do contrato, do gestor daquele contrato. Quando a gente fala de termo de credenciamento, a gente mais uma vez tem um instrumento de contratação que é um diferencial em relação ao contrato, porque a gente não empenha ali previamente, a gente distribui a demanda e empenha ao final de cada período, após a demanda ter sido realizada, de acordo com o número de prestadores de serviços, né, que foram então responsáveis por operacionalizar o objeto naquele período. Então eu fiz a minha distribuição da demanda. Como é que eu cheguei no final do mês? Eu cheguei no final do mês de acordo com a minha distribuição inicial. Então eu tinha lá, por exemplo, né, o exemplo mais tradicional que a gente pode usar aqui, eu tenho uma contratação de médicos, plantonistas para atender uma determinada unidade de saúde. Eu tinha no início do mês, na data da distribuição da demanda de forma igualitária, eu tinha lá 30 consultas para serem distribuídas de uma determinada especialidade, por exemplo. Então eu fiz a distribuição naquele período, eu tive, e se eu estabeleci uma forma de distribuição dessa demanda lá no meu edital, que é imprescindível, então vamos supor que eu tive ali a participação presencial ou a representação de todos os credenciados até o momento, na data específica da distribuição da minha demanda. Eu tinha lá 30 consultas daquela determinada especialidade para distribuir no período de 30 dias. Eu tenho 3 credenciados, os 3 comparecerem e manifestar interesse no rodízio daquele período, né? Porque eu posso ter um profissional que de repente, por algum motivo, naquele mês, ou integral ou parcial, ele não vai participar da minha demanda,
tá? Ele não vai entrar ali no meu rodízio. Isso tem que ficar sacramentado na ata de distribuição da demanda, que naquele período aquele credenciado abriu mão daquela determinada demanda, que ela voltou para a distribuição por rodízio para os demais, então, credenciados. Tá? Eu posso ter 3 ali do meu exemplo credenciados, uma divisão de 30 consultas, eu tive 10 consultas para cada um. E vamos supor que num determinado período um deles não possa realizar o objeto, eu vou sacramentar aquilo na ata e eu voltei aqueles 10, por exemplo, procedimentos que esse profissional não poderia realizar nesse período, eu volto para a demanda e redistribuo entre os outros 2, certo? Então significa que esses 2, ao invés de 30 procedimentos, se aquele profissional credenciado naquele período não participa do rodízio, eu terei 2, então eu terei 15 plantões para cada um. Eu sacramentei isso, visando que amanhã ou depois esse profissional que abriu mão da demanda não venha reclamar em face da administração um eventual desprivilégio, né? Um eventual ali acusar a administração de não tê-lo atendido de forma igualitária, dele ter ficado fora dessa demanda. Então está sacramentado em ata que em tal dia ele esteve presente na distribuição ou representado, que ele não aceitou naquele período, ele pediu para abrir mão daquela demanda que foi redistribuída de forma igualitária, tá? Então eu não vou ter nenhum prejuízo para a administração nesse sentido e não vou ter nenhum prejuízo em relação ao atendimento, porque os demais profissionais poderão atender aquela demanda tanto quanto integrado esse profissional no rodízio daquele mês. Então, existem ali, de acordo com o objeto, diversas alternativas para eu me assegurar de que a minha demanda esteja sendo distribuída de forma igualitária, para amanhã eu não ser administração cobrado por isso. E nesse sentido, eu tenho, então, a minha distribuição da demanda garantida através das regras construídas desde a fase de planejamento e solidificadas no edital ali. Importante isso, muito importante, porque vai definir ali a fiscalização da execução desse objeto que é de suma importância. Finalizando então esse áudio-aula, o segundo, que trata de peculiaridades acerca do credenciamento, eu creio que a gente conseguiu abordar o que temos de principal dentro desse contexto. É lógico que, a partir de agora, todos aqueles que pretendam se aprofundar nesse objeto precisam definir suas posições, seguir um caminho seguro a partir do estudo mesmo acerca desse tema, né, do aprofundamento nas questões que a gente tratou aqui. Essas audioaulas são destinadas aos alunos que fizeram capacitações comigo acerca deste tema. Eu trato aqui de maneira geral dele, eu não trato apenas da posição de um Tribunal de Contas, né? Eu falei aqui que o nosso Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul entende que a prestação de serviços é o objeto do credenciamento, e eu disse que nós temos ainda muito o que aprender através do aprofundamento dessas questões todas. Eu peço que vocês, então, continuem aí o estudo acerca do tema e que contem comigo sempre que precisarem. E apesar dessas aulas, de repente, serem disseminadas até para aqueles que não fizeram o curso comigo, portanto, estariam prejudicados em relação aos conceitos que eu passei, ao posicionamento que eu dei no decorrer da capacitação, das diversas capacitações. E aí eu tenho alunos que participaram comigo até em mais de uma capacitação, mas mesmo que não tenham sido capacitados por mim, a partir do material distribuído e destas 2 aulas, eu creio que a gente já está capacitado para aprofundamento do tema e início dos debates
que ainda estão por vir, ok? Um abraço no coração de todos.